Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Nesta manhã de glória, eu saldo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer que estou muito feliz por estar mais um dia na casa do Senhor. Eita glória, né? Eu vou deixar uma mensagem aqui, lá em Mateus 4, no verso 19, que diz assim: E disse-lhes: Vinde, pois, a mim, e vos farei pescadores de homens. O verso 20 diz assim: Então eles, deixando logo as redes, e seguiram no 21 diz: E em diante se dali viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E o 22 diz assim: E chamou-se eles, deixando imediatamente o barco, seu pai, e seguiram-no. E percorreu, 23, percorreria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades, moléstia entre o povo. Eita glória, né? Deus é tremendo, Deus é fiel para cumprir, né? Aleluias, glorificado é o nome do Senhor. O que é que eu quero dizer nesta manhã de glória? Jesus está falando: eu farei pescadores de homens. Eita glória! O designado para uma obra. Jesus sempre desenvolveu o seu ministério em função do homem, em função do momento a partir do qual o seu discípulo teria substituído a sua obra. Saiu pelo mundo levando o evangelho da redenção. Aos poucos, estes planos foi sendo revelado enquanto os discípulos seguiam. Aleluias. A aparência com que Jesus esclareceu esta questão aos discípulos e se reflete em seus comentários sobre a capacidade que eles tinham de aprender. Jesus nunca se precipitou para que agissem antes da hora. O primeiro convite feito eles para seguir nada dizia sobre a necessidade de sair para evangelizar o mundo. Embora este fosse os planos de Jesus desde o começo e o metade do mestre consistia em conduzir os discípulos uma experiência vital com Deus e mostrava-lhe como ele mesmo trabalhava antes de dizer quem seria enviados. E por outro lado, Jesus não desencorajava as reações espontâneas dos discípulos, que davam testemunho da sua fé. Na verdade, eles pareciam gostar da ideia de vê-los conduzindo outras pessoas, e aquilo que havia descoberto, André trouxe, Pedro, Felipe, encontrou Natanael e Mateus convidou seus amigos em um banquete. Eita glória, né? Olha que palavra maravilhosa, né? Jesus, ele sempre desenvolveu o seu ministério em função de momentos, né? Que quando ele partiu com seus discípulos, ele teria substituído a sua obra. Para substituir uma obra do Senhor, para ali fazer a obra do Senhor naquele lugar. E saiu pelo mundo, né? Saiu pelo mundo levando o evangelho da redenção aos poucos. Que ele fez esses planos que foi sendo revelado enquanto os discípulos se seguiam a ele. Ali teve a paciência, o povo teve a paciência com Jesus, que ele esclareceu essas questões em discípulos e se reflete em seus comentários sobre a capacidade que ele teve ali com aqueles discípulos.
Ele tinha, né, de aprender, o povo tinha que aprender com Jesus. E se nunca precipitou para que dissesse antes da hora, né? Tudo na hora certa, não antes da hora, mas tudo naquele momento exato que ele marcou. E o primeiro convite feito eles é para seguir ele. E nada dizia sobre a necessidade de sair para evangelizar. Então embora este fosse o plano de Jesus, mas desde o começo, o método do mestre era consistir em conduzir os seus discípulos a uma experiência. Jesus, né, ele ensinava os seus discípulos a conduzir uma experiência vital com ele, para mostrar àquele povo como trabalhar na obra do Senhor, como era enviado para fazer a obra do Senhor, como seriam enviados. E por outro lado, Jesus não desencorajava as reações espontâneas dos discípulos, mas que davam um testemunho. Mas aqueles discípulos tinham que dar testemunho de fé, e na verdade ele parecia gostar da ideia, que vinha conduzindo outras pessoas naquele que havia descoberto, né? Então ele trouxe André, trouxe Pedro, Felipe, e encontrou Natanael, Mateus, e convidou seus amigos para fazer aquele banquete, né? Aleluias, glorificado é o nome do Senhor Jesus, aleluia, né? Santo, santo é o nome do Senhor. E em sua casa Jesus reagiu com alegria, e todas aquelas novas apresentações também é interessante observar que em diversas ocasiões Jesus pediu àqueles que haviam sido ajudados por intermédio de seu ministério que falasse a outras pessoas sobre o que havia acontecido. No entanto, em nenhum dessas primeiras oportunidades, e o mestre deu qualquer ordem específica para que cumprissem a verdadeiro propósito da sua vida, que seria de sair e testemunhar. Aleluia, né? Glorificado é o nome do Senhor Jesus, né, irmãos? Hoje, né, nós temos que ter testemunho diante do Senhor, aquilo que nós pregamos, vivemos, aquilo que Deus fez na vida de cada um. Então nós temos que testemunhar diante do nosso Deus vivo, esse Deus maravilhoso. Então Deus é fiel para cumprir, como ele fez na vida daqueles discípulos, né? Saía com todos aqueles discípulos ali, né? Como ele fala, né? Que há designados para uma obra, né? Não é fácil você pegar aí uma multidão de gente para poder sair para trabalhar fazendo o evangelismo. Não é fácil, mas para Deus nada é difícil, nada é impossível para o Senhor, né? E ele saiu com aqueles discípulos ali em função para trabalhar na obra do Senhor. E depois todos aqueles que receberam da parte do Senhor foram testemunhar diante de Deus. Hoje quantos têm testemunho para dar e não dá testemunho diante do Senhor? Então se nós temos testemunho, nós temos que testemunhar diante do nosso Deus vivo. Não podemos guardar, temos que dar testemunho de exemplo que nós estamos vivendo hoje, né? Viver o mandamento de Jesus, guardar os mandamentos do Senhor, viver o evangelho de Cristo, viver o testemunho, dar testemunho na presença do Senhor, porque agrada os olhos do Senhor é quando nós fazemos as coisas retas diante do nosso Deus. Então, se você tem testemunho para dar diante do Senhor, não guarda testemunho, dá seu testemunho, porque agrada o Espírito Santo de Deus é quando nós abrimos a nossa boca para falar dos testemunhos que Deus fez na minha vida e que fez na sua vida. E eu quero deixar essa oportunidade aqui que Deus me deu nesta manhã, e que Deus continue abençoando vocês, continue abençoando as suas casas, as famílias, e Deus abençoe os pastores, missionários, e Deus continua abençoando os missionários, estão trabalhando na obra do Senhor. Deus continua também visitando os enfermos nesse momento. Deus abençoando todos, né, os diáconos, pastores, presbíteros, e cada um
está na obra do Senhor ali, trabalhando na seara do Senhor. Que Deus possa abençoar. Em nome de Jesus eu peço. Que Deus é fiel para cumprir, irmãos. Continua buscando o Senhor, continua prevalecendo, orando um pelos outros. Vamos dar as mãos, vamos abraçar. Vamos ser irmão em Cristo Jesus. Não vamos esperar para amanhã. O que tem que fazer hoje, vamos fazer hoje. Porque eu creio que Deus tem promessa para a tua vida, Deus tem promessa na minha vida. E vamos continuar nessa só propósito diante do Senhor, amém? E que Deus continue te abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém?